Olá, boa noite para você. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que ações de contribuição previdenciária sobre complementação de aposentadorias devem ser julgadas pela Justiça Comum. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão do Supremo de hoje e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, Érica, este recurso, ele foi proposto, que trata sobre este tema, foi proposto pelo Estado de São Paulo. A alegação é de que não caberia à Justiça Trabalhista julgar ações sobre esse tema. E, portanto, por maioria, o STF decidiu hoje que é de competência da Justiça Comum julgar os casos que tratam sobre a incidência da contribuição de complementação de aposentadorias. Vamos ver esse caso, esse recurso tem repercussão geral reconhecida e deve impactar quase 2.500 processos que estavam paralisados em outras instâncias, aguardando aí a decisão de hoje do Supremo. Vamos ver na reportagem como foi essa primeira parte da sessão. O ministro Marco Aurélio foi o relator do recurso sobre qual justiça teria competência para julgar pedidos de incidência de contribuição previdenciária em complementação de aposentadoria, se a Justiça Trabalhista ou a comum. Para ele, a questão trata de tributos e, por isso, cabe à Justiça Comum analisar esses casos. A maioria do plenário seguiu esse entendimento. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito conflito de interesse é envolver a incidência de contribuição previdenciária considerada complementação de proventos, que é o que está em jogo aqui. Ainda que eu considerasse que a relação fosse trabalhista entre o servidor e o ente público, a discussão, como enfatizado pelo ministro Marco Aurélio, é de natureza tributária, de tributo criado pela lei estadual. Portanto, não consigo imaginar que a solução dessa controvérsia possa se dar em outro foro que não o da Justiça Estadual. Trata-se de uma disputa em que está envolvida uma relação estatutária de serviço público estadual e se discute exatamente um tributo estadual. Portanto, a competência, a meu ver, inegavelmente é da Justiça Comum, ou seja, da Justiça Estadual. Eu, com as vênias do ministro Fachin e da ministra Rosa Weber, acompanho o relator para prover o recurso exatamente na esteira da jurisprudência hoje prevalecente neste tribunal e proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto do relator. Os ministros Edson Fachin e Rosa Weber consideraram que há uma relação trabalhista e, assim, a competência seria da Justiça do Trabalho. Entendo que a questão de fundo, que é a da definição da competência, remete à existência de um direito ou não, mas de um direito que se suscita como derivado de uma relação contratual que está na ambiência do direito do trabalho. Eu fico, com todo respeito, com a posição mais antiga. Sempre entendi que todos os direitos que integram aquilo que se convencionou chamar esteira de eficácia do contrato de trabalho as questões estão afetas à Justiça do Trabalho. Os ministros também retomaram o julgamento que questiona a Lei Complementar do Estado de Rondônia de 2012. A norma estabelece paridade de rendimentos entre policiais da ativa e os inativos. O relator, ministro Edson Fachin, considerou inconstitucional o trecho que determina igualdade de salário para policiais na ativa e os aposentados. Viola o texto constitucional por garantir a paridade, mas não há violação quando garante proventos integrais, porque a Constituição e a Lei Complementar 51 reconhecem o direito ao pagamento de proventos integrais aos servidores que se aposentarem voluntariamente após cumprido o tempo de contribuição, tempo mínimo fixado em lei. Mas o julgamento foi suspenso depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar melhor o caso. Entendo que há necessidade de uma análise mais detalhada dos reflexos da emenda constitucional 47, que alterou o artigo 40, principalmente em relação a atividades de risco e sua aplicabilidade ou não em relação aos policiais civis. Eu peço vista.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui e vai comentar a sessão de hoje para a gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Gisele, além desse julgamento que a gente viu a Carla e a repórter Carla contando para a gente, também da recondução da ministra Rosa Weber para o TSE, houve um outro julgamento na sessão de hoje, né? Tivemos mais um julgamento. Nós tínhamos ao todo 8 processos previstos na pauta. E além desses que vocês mencionaram, eu posso ainda citar o início de um julgamento conjunto que trata de um tema muito importante, que vai impactar bastante a sociedade brasileira, que trata exatamente da idade mínima para ingresso no ensino fundamental. Então, isso envolve a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e envolve resoluções do Ministério da Educação também. A grande discussão é saber se é constitucional a limitação da idade de 6 anos para ingresso no ensino fundamental e se o marco temporal definido pelo Ministério da Educação de que as crianças, para cursarem o ano letivo, iniciar no ensino fundamental, devem ter completado 6 anos até a data do dia 31 de março. São 2 processos, como eu mencionei. Uma é uma ação declaratória de constitucionalidade e a outra é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na primeira ação, o relator é o ministro Edson Fachin e ele votou pela constitucionalidade dos 6 anos, mas ele não concorda com o marco temporal definido pelo Ministério da Educação. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na sessão de hoje à tarde, foi possível ouvir o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que havia pedido vista nesta ação declaratória de constitucionalidade, e ele entendeu, também concordando em parte com os ministros que já haviam votado, que esse limite de 6 anos ele é constitucional. No entanto, ao contrário do que os demais ministros se manifestaram, ele concorda com o marco temporal definido pelo Ministério da Educação, por entender que o Ministério da Educação tem capacidade técnica para avaliar qual é o melhor momento em que a criança está com mais maturidade, mais desenvolvimento para se submeter às exigências do ensino fundamental. O julgamento foi suspenso, será retomado na próxima quarta-feira, conforme foi mencionado pela ministra-presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, na sessão plenária de hoje à tarde. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Até.